Bom dia, uma alegria muito grande mais uma vez estar aqui com vocês nessa continuação, né, do nosso projeto do Leitura Comentada 2023, que versa sobre as técnicas, né, do psicodrama. Como vocês sabem, as técnicas do psicodrama, né, elas podem ser divididas em as técnicas históricas, né, o teatro espontâneo, o jornal vivo, as técnicas básicas, que são duplo, espelho, inversão de papéis, e as outras técnicas que derivaram dessas, e nisso tem um bojo enorme. Né? Bom, e quem ainda não assistiu os nossos outros encontros, está disponível, eles estão disponíveis no YouTube, e o encontro de duplo, que foi imediatamente anterior a esse, também está lá, e eu acho que é importante vocês deem uma olhadinha, assistam para pegar o contexto da coisa, né? Hoje nós vamos seguir discutindo, vendo sobre o espelho, né? Como sempre, nós vamos iniciar o nosso aquecimento com umas músicas, né? E sempre assim, o que eu recomendo é que vocês escutem a letra dessa música, mas pensando como se você estivesse escutando alguém falar para você isso. Seja uma demanda de consultório, seja uma demanda da vida mesmo, como é que você entende esse discurso dessa pessoa, né? Então, a gente vai, primeiramente, ver um discurso onde a pessoa fala da forma que ela está se percebendo, né? E aí vocês veem o que é que fica mais forte nisso. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Não encho mais a casa de alegria. Os anos passaram enquanto eu dormia, e quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho, essa cara não é minha. Mas é que quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei que ninguém ouvia? Será que eu escutei que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar. Bom, gente, em seguida, nós vamos escutar uma outra música, né? Essa primeira, vocês viram que a pessoa está com dificuldade de adaptação, não se reconhece, as atitudes e os ambientes onde ela estava, ela não se percebe encaixando mais, né? E aí nós vamos partir para uma outra música,
onde o discurso também é de mudança. É um discurso de algo que não está fluindo bem e que vai precisar de mudanças. Mas vocês percebam que o discurso é bem diferente. Quebrei o teu prato, tranquei o meu quarto, bebi teu licor. Arrumei a sala, já fiz tua mala, pus no corredor. Eu limpei minha vida, te tirei do meu corpo, te tirei das entranhas, fiz um tipo de aborto e por fim nosso caso acabou, está morto. Jogue a cópia das chaves por debaixo da porta, que é pra não ter motivos de pensar numa volta. Fique junto dos seus. Boa sorte, adeus. Boa sorte, adeus. E aí, dá para sentir a diferença dos dois discursos. Já nesse segundo, a pessoa se percebe, a pessoa relata o que ela fez e relata também o que ela quer que o outro faça, né? Então, ela está integrada, ela está se percebendo no mundo. E aí, é muito interessante quando a gente quer questionar, assim, quer refletir sobre se a gente está bem nessa fase do reconhecimento do tu, porque, como a gente já falou também em outros encontros, as técnicas, elas são pareadas com a matriz de identidade. Para cada fase da matriz, onde a gente vai desenvolvendo alguma habilidade nesse desenvolvimento do nosso ser, então a gente vai adquirindo capacidades. E quando a gente não vai bem em determinada fase, a gente não adquire essa capacidade, então chegam as técnicas para poder auxiliar isso e você conseguir elaborar e se desenvolver onde você estava entravado. Então, uma fase aí do reconhecimento do tu, quando a gente não passa bem, e que aí a gente tem essa dificuldade dessa autopercepção, aí perguntas básicas que a gente deveria fazer, né? Assim, eu me percebo agindo, ou seja, eu posso chegar e contar para você e relatar o que eu fiz, como o caso de Ivan Lins, né? O que eu fiz, realmente? Ou eu não tenho noção, se alguém me perguntar, o que é que você fez? Eu não sei responder. Depois, o que é que eu tenho feito na minha vida ultimamente? Eu posso me perceber qual é o encadeamento de atos que eu venho repetindo na minha vida. Também, o que é que eu posso fazer? Eu tenho capacidade de perceber
meus limites, minha potencialidade, né? Diante de determinada situação, eu sei como eu tenho capacidade de agir, porque essa questão do concreto, da ação, do fazer, é que demonstra que a gente sabe quem a gente é, né? É através dos nossos atos que a gente se reconhece e que o mundo também reconhece a gente, né? Então, se eu estou inteira, se eu estou me percebendo, eu comigo mesma, eu com os outros, né? Eu com o mundo maior, e eu sei a minha ação nesse mundo, ou seja, eu me vejo como protagonista das minhas cenas, eu me vejo como protagonista da minha história, então, beleza, eu passei bem nessa fase, eu reconheço meu eu. E aí, talvez, numa terapia, vá se precisar de outras técnicas para aprofundar, né? Pode ser que, num determinado momento, eu não esteja percebendo muito bem por conta de alguma coisa, alguma emoção, alguma situação onde a gente, às vezes, regride diante de um trauma, de um problema, mas, de modo geral, eu estou bem nessa fase. Se eu não consigo me posicionar dessa forma, então, o trabalho que precisa ser feito vai ser com a base dele nas técnicas de espelho e as que se derivam delas. Mas aí, uma coisa que a gente vai fazer agora é que eu trouxe para vocês 2 textos. O de Regina Monteiro, que a gente vai dar continuidade, né? Como eu falei da outra vez, essa parte das técnicas básicas, nós estamos lendo no livro de Técnicas Psicogramáticas, de Regina Monteiro, e um trechinho relativamente pequeno, simples, dá para a gente ler agora, e a uma introdução do capítulo do espelho na análise psicodramática de Vitor Dias, que nós não vamos entrar, porque é um aprofundamento maior, aí eu acredito que isso, num curso de formação, uma coisa que você realmente vai se espelhar nas diversas formas de espelho que há. Nós vamos ficar aqui nas básicas, na essência, né, no princípio da técnica. Então, eu vou dividir vocês em salinhas, como a gente costuma fazer, vocês vão ler o texto, e depois vão ver os textos, inclusive, e vão ver, assim, trazer para cá o que vocês acharam que se coaduna, que é divergente, ou que é similar, ou que vocês também não compreenderam, para a gente comentar e aprofundar, trazer as percepções de vocês, né, dos textos. Então, a gente vai para lá, vamos ter uns minutinhos, daqui a pouco a gente volta para discutir sobre esse assunto, que é o espelho, que é tão interessante e faz tanto a gente se reconhecer. E bom, gente, então, realmente, essa discussão que a gente teve, realmente foi muito produtiva, muito interessante, realmente, vocês captaram, né, a essência do texto, porque é exatamente isso, essa coisa de você sair de cena como se você se desdobrasse, você pudesse olhar você agindo. É quase como a gente estimular aquele eu observador, aquele eu primário, que é minha essência, meu gerenciador interno, que fica olhando as várias partes minhas agindo para poder compreendê-las e integrá-las. Porque nós temos muitas partes dentro da gente, algumas trabalham a favor, outras nem tanto, né? Às vezes uma conflitua com a outra, a gente fica com a divisão interna, assim, né? Com conflito, com dilemas. Então, a gente poder dar um passo atrás, observar a gente mesmo, reconhecer essas partes, ter a consciência, a percepção correta de como essas partes agem, então a gente passa a se reconhecer melhor. E assim a gente passa a integrar essas partes, a desenvolvê-las, a realmente agir de acordo com o nosso desejo, o nosso princípio, com os nossos valores, né? E uma coisa também muito boa que vocês levantaram, né, assim, a questão do espelho com crianças, que no texto fala que não é muito recomendado e tudo.
Porque, veja, o espelho da forma clássica que é feita, porque foi desenvolvida por Moreno, essencialmente para grupos, na hora que está na cena, o diretor interrompe a cena, retira o protagonista, coloca um ego no lugar, que com essa capacidade télica de perceber o todo e reproduzir aquela cena, faz como uma nova tomada, agora da mesma cena com um outro ator, e desempenhando o mesmo papel. E o protagonista de fora vai observar aquela cena e vai se ver, e vai poder perceber algumas coisas que ele não percebia. E depois que ele percebe alguma coisa, então é retirado o ego e ele volta à cena e a cena segue daí, né? Então, não com criança, essa interrupção pode ser um pouco prejudicial, porque justamente ela está no fluxo da ação. A criança ela tem fome de atos, como dizia Moreno. Então, o ideal é que essas técnicas elas sejam utilizadas de forma mais lúdica, em forma de jogos, porque o psicodrama com criança ele é um capítulo à parte, né? Inclusive até uma formação um pouco à parte, porque nós temos que desenvolver muito o lado lúdico, usar objetos intermediários, que são brinquedos, puppets, máscaras, construção, jogos mesmo, outras interações. E o princípio do espelho é feito também. A gente tem jogos que, inclusive, a gente usa em grupos com adultos também, que são a sala de espelhos, siga o líder, né? A gente faz essas adaptações para que a pessoa, no lúdico, com as defesas um pouco mais baixas, ela possa ver os outros fazendo aquilo que ela faz. E aí ela tem uma percepção melhor de si mesma, né? Então, realmente, a questão é essa, porque eu acho que quando a gente estuda uma técnica, a gente precisa primeiro ver de onde saiu essa técnica, qual foi a necessidade, né, que ela vem preencher. Depois quando é que ela precisa ser aplicada e depois como ela precisa ser aplicada, né? Então, sempre que a gente está estudando, trabalhando qualquer ferramenta, a gente precisa ter em mente essas três coisas, né? De onde ela veio, como ela se desenvolveu, que aqui a gente viu na leitura, que é muito dessa fase da própria criança se olhar no espelho e se reconhecer, quando ela olha e começa neném, neném. Então, né, e quando a gente está até numa gravação, porque também é outra forma de fazer, né? A gente se vê e se reconhece. Depois dessa... quando a pessoa não está com uma autopercepção adequada, quando ela não tem esse reconhecimento do eu, né, bem desenvolvido. E como fazer? Exatamente, na bipessoal, a gente pode até interromper um pouco e falar, não, eu agora vou ser você vai só observar. Então, a gente marca esse momento e aí a gente repete tudo que a pessoa fez e falou, exatamente, ipsis literis, como foi feito, né? E depois a gente para e, certo, e agora eu volto a ser eu, o que é que você percebeu? Você notou alguma coisa? E daí a gente segue. Ou se é num grupo, numa cena aberta, né? A gente interrompe a cena, tira o protagonista, traz ele para junto da gente, um pouco mais afastado, mas ainda dentro do palco, para não desaquecer, né, dentro do campo, a cena vai se repetindo com o ego auxiliar, e depois eu, às vezes, até pergunto alguma coisa, enquanto está rolando a cena, eu digo, você está observando isso? O que é que você está vendo? O que é que você acha que ele está fazendo? Né? E aí, depois, quando a pessoa percebeu alguma coisa, teve algum insight, aí interrompe a cena de novo, ele retoma o lugar, o ego sai, ele retoma o lugar e a cena segue, né?
Então, eu vou só compartilhar a tela com vocês agora do resumo do texto, certo? Só para ter uma maior fixação, eu separei alguns pontos mais essenciais para a gente fixar. Bom, a técnica do espelho, o objetivo dela é justamente melhorar a autopercepção e transforma o cliente em espectador de si mesmo. Ou seja, aquele passo para trás que eu falei, né? Ele dá um passo para trás e pode observar uma das partes dele agindo, né? Moreno também usava isso, usava o vídeo no psicodrama, muitas vezes até para treino de papel, isso era muito usado. Moreno filmava as pessoas desempenhando, tem algumas cenas clássicas, até no YouTube vocês acham, treino de moças para serem garçonetes, né? Tem áudios, tem vídeos originais, é bem interessante. Então, a pessoa desempenha o papel e é filmada. Depois ela para, né, assiste esse vídeo e ela mesma vai ver o que é que poderia melhorar, ter insights por que ela estava fazendo uma coisa ou outra, né? Então, um ego treinado pode espelhar a imagem corporal e a vida inconsciente do sujeito, porque foi o conceito que a gente viu justamente de tele. A tele, essa sensibilidade, né, e a acuidade perceptiva que permite o indivíduo captar o estado afetivo e emocional do outro. Ou seja, é aquela sensibilidade de perceber o campo. Então, as pessoas, normalmente, quando tem duas pessoas, outras pessoas, mais um grupo, nós sentimos esse campo, tanto o afetivo quanto o mental, o que acontece ali, como a gente fala, né, no popular, assim, o climão, né? A gente sente o clima, a gente entra no ambiente e a gente vai percebendo isso. Então, esse treino dessa percepção do campo, da percepção do que está acontecendo com o outro, vendo o que reverbera em mim e o que puxa em mim, o que é meu, o que é do outro, tentar separar um pouco isso, tentar espelhar o que você está percebendo do outro, e isso é o que vai poder você realmente ser o mais fiel possível, ser um espelho, retratar a pessoa de uma forma mais fiel possível para contribuir no processo do outro. E aí é importante isso justamente para esse cuidado, para o protagonista não se sentir caricaturado. Então, é uma coisa bastante séria, você ser o outro com toda delícia e a dor, como diz a música, né? De ser o que é. Então, a gente precisa realmente fazer isso tentando o mais seriamente possível perceber esse outro e retratá-lo como ele de fato é, com todo respeito, né? E o modus operandi, a gente já falou também que o protagonista ele é mantido no espaço da dramatização, retirado só da cena, do lado do diretor, e junto com o diretor observa um ego desempenhando o papel dele. Depois desse tempo de observação, o protagonista volta ao seu lugar na cena e a dramatização vai prosseguindo. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui, né? Nesse novo encontro nosso, né? De falar sobre mais uma técnica básica, que é o espelho, e que o importante é isso, é que esse compacto ele é interessante porque ele fixa, como alguns de vocês até falaram, né? É importante porque vocês, depois do encontro, depois que a gente discute, tira as dúvidas, pratica aqui junto, vocês vão lá no YouTube, assistem e fixam um pouco o que a gente discutiu aqui. Então, eu convido vocês, que muitas pessoas estão
passando mensagem para mim, aí dizendo, eu estou com compromisso no horário, eu assisto o vídeo depois e tudo. Ótimo, assistir o vídeo eu acho legal, eu acho que é importante, eu fico muito feliz do leitura comentada poder estar cumprindo seu papel, né, através dessas gravações, de mais pessoas, inclusive fora do Brasil, estão assistindo e estão participando, né, dessa co-construção do saber, junto com a Dona Matriz, mas é uma oportunidade ímpar de vocês estarem no nosso encontro, de perceberem, de aproveitarem e contribuírem também, né, e ter esse campo, participar desse campo também, no aqui e agora, mesmo virtual. Então, um abraço, um beijo no coração de cada um e até a próxima.